Louvado seja Deus, a paz do Senhor, a todos os nossos queridos, amados irmãos, nesta noite, estão presentes aqui na casa do nosso Deus, para cultuar o nosso Deus e ouvir sua palavra. Glória a Deus, pela vida dos amados que já estão aqui presentes, e vocês que estão nesse exato momento, entrando em contato, se conectando conosco, através das redes sociais. Nós estamos usando nesse exato momento somente o Facebook. O YouTube não está sendo usado devido a uma problemáticazinha no aplicativo, mas aproveite para se conectar. Os amados que não estão vendo nesse exato momento, que estão inscritos no YouTube, vamos passar depois para o YouTube, tá? Esse vídeo, mas fique à vontade para comentar, fazer sua pergunta. As perguntas não podem ser tardias. Você pode fazer pergunta ao vivo. Você pode ficar à vontade para fazer as perguntas. Tá bom? Porque os colegas estão mandando pelo particular, tudo bem. Manda às vezes pelo Face, no PV ali no Face, eu respondo. Mas é bom ao vivo. Eu respondo ao vivo. Tá? É muito difícil, eu saiba, eu nunca me privei de não responder uma pergunta ao vivo. Ou na hora em si e tal. É por isso que nós temos aqui a nossa interação, aqui, o pessoal que participa fisicamente, e eu peço a você, há muitos colegas que já prometeram estar aqui conosco fisicamente, não puderam ainda vir, mas se você quiser vir, pode trazer sua pergunta, se pudermos, que é meio difícil, a gente responde, tá? Meio difícil não responder, tá? Queridos, semana passada estudamos o profeta Obadias. Nós estamos seguindo uma sequência desses profetas menores, porque eles estão na tradição judaica próximo um do outro. Quem tem conhecimento da tradição judaica, você percebe que esses profetas viveram entre o período até ali Ezequias, que é um dos últimos reis, próximo à Babilônia, e ali próximo ali já do profeta Elias. Então eles viveram mais ou menos esse período de Acabe, pegando próximo de Acabe, até um dos últimos reis de Judá e Jerusalém. Esse é um dos motivos que a tradição judaica pegou e colocou esses profetas em um só feixe, um só pacote, que são os 12 profetas menores. Então não tem como você atribuir posteriormente, depois da Babilônia, os escritos dele, depois da Babilônia, ou antes de Acabe. Não tem como fazer isso. Você tem que fazer toda uma análise ali nesse intervalo, tá? Com pouquinhas exceções. Aí você vai ver depois. Eu não vou falar nesse instante, porque eu quero despertar um pouco sua curiosidade. Então, o livro que nós vamos estudar, que é o livro do profeta Jonas, ele viveu, já dá para identificar, tá? Quem acompanhou a exposição de Oséias e Amós, dá para identificar o período que Jonas viveu. Ele viveu ali próximo ao rei Uzias e principalmente no reinado de Jeroboão II. Jeremias, ele é o profeta do Reino do Sul ou do Norte? Reino do Norte, tá bom? Ele era do Reino do Norte, Reino do Sul. Ele não era de Jerusalém, não era ali profeta para pregar ali em Judá, não. Ele foi do Reino do Norte. E é prova que no capítulo 22 de segunda Reis e 16 de segunda Crônicas, toca nesse profeta, falando que ele profetizou no período de Jeroboão e que Jeroboão II ele apanharia toda aquela região ao leste de Israel. E foi o que aconteceu. Ele conseguiu essa proeza, Jeroboão. Ele conseguiu apanhar toda aquela região, coisa que nem Salomão conseguiu. Jeroboão conseguiu, apesar de do defeito de caráter que Jeroboão II tinha, mas Deus usou o profeta Jonas, filho de Amitai, e profetizou, e ele conseguiu expandir essa área. Por que eu estou tocando nesse assunto? Para você não se perder. É muito importante a questão da data. Ele era um profeta do norte, o local onde ele vivia era Galileia. Já estou dando dicas porque o Senhor Jesus falou que nos últimos dias, que
não daria outro sinal se não fosse do profeta Jonas, tá? Ele era da Galileia, o profeta Jonas era da Galileia, e o que é que acontece? Ele tinha que pregar para a cidade de Nínive. Nínive ficava assim, na beira do rio Eufrates, era distante, era 800 quilômetros dali da Galileia, onde ele morava, para chegar ali à cidade de Nínive. Só que ele não quis. Ele preferiu, em vez de andar um percurso de 800 quilômetros, sabe o que ele fez, esse camarada? Ele entrou no barco, fugiu da presença do Senhor, querendo fugir, mas não consegue, e foi para um local ao leste, para Tarsis, a 3.000 quilômetros, de distância. Só que ele não se deu muito bem, tá bom? Então, eu estou dando essa pequena introdução para você começar a compreender a leitura que vamos fazer do texto, tá? Essa leitura ela é muito importante, como também essa pequena introdução para você ter assim, um leque de comparações. Vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam uma carga que estava no navio para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, o capitão, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Somente desse versículo, até o versículo 6, vamos aqui fazer um pequeno comentário, onde ele saiu da Galileia e desceu para Jope. Olha, quem está próximo de uma experiência dessa? De passar por uma cidade e descer a Jope? Pedro, né? É interessante. Bem, vamos aqui. Jonas ele saiu da Galileia, onde ele morava mesmo, na Galileia, e desceu a Jope. Chegando em Jope, ele desceu aonde? Desceu lá onde estavam as embarcações. Chegando onde estavam as embarcações, ele desceu ao barco. Chegando ao barco, desceu o porão. Ele foi descendo. Um abismo chamando outro abismo, tá bom? Então Jonas, querendo fugir da presença do Senhor, ele desceu a Jope, desceu até ali à beira do mar, desceu aonde? Ao barco, e desceu ao porão do barco. Até aí foi a vontade de Jonas, tá bom? Foi descendo, para fugir da presença do Senhor. Mas o Senhor, no versículo 4, diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade. Isso foi tão terrível que os marinheiros e o mestre, que era o capitão, eles ficaram com um medo, assim, terrível da situação que estava acontecendo. Por quê? Porque eles não tinham assim, tido uma experiência dessa como estava tendo ali. Do próprio Deus vir e mandar esse vento, essa tempestade terrível para poder lidar com a situação de Jonas fugir da presença do Senhor. Aí o que aconteceu? Jonas, sabendo da situação que estava ocorrendo lá fora, em vez dele ajudar e ficar apavorado juntamente com o capitão de marinheiros, o que foi que Jonas fez? Ele foi dormir, meu filho. Ele não queria nem ser incomodado, foi dormir. Aí o capitão chegou lá e disse: mas por que tu está dormindo? Não está vendo a nossa angústia, a nossa situação aqui?
Aí Jonas deu ouvido, não, ele só fez virar o corpo e foi dormir mais. E os marinheiros desesperados ali, não sabendo mais o que fazer, de tanto esvaziar o barco para poder salvar suas vidas, vamos saber por que está acontecendo isso conosco? Lançaram a sorte. E quando lançaram a sorte, viu em quem? Vamos lá, versículo 7. Dizia uns aos outros, vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele respondeu, sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia, o quê? Declarou, né, que ele tinha fugido da presença de Deus. Só o fato dele ter falado que ele era hebreu e que ele servia ao Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, ali ele já percebeu, então você está fugindo da presença de Deus. Por que você fez isso? De fugir da presença do Senhor. Os marinheiros perguntam, né? Mas é incrível que pareça que eles não iam saber se não tivesse o quê? Não tivesse lançado a sorte. E na época os fenícios, que esses camaradas nada mais eram do que os fenícios, eles gostavam de lançar sorte, eles não gostavam de fazer disputa entre si, tá? Eles lançavam a sorte e deixavam a questão da sorte, os deuses falarem com eles, tá bom? Essa questão de lançar sorte, até mesmo os apóstolos fizeram na questão de escolher um dos apóstolos, lançaram o quê? A sorte. Essa é uma prática muito antiga, em que esses indivíduos faziam para que colocasse tudo à mercê de Deus, tá bom? Dos deuses ou Deus tal. E aqui eles fizeram isso e o próprio Deus foi lá e usou esse método, dizendo quem era o culpado de toda aquela tribulação, de toda aquela luta que eles estavam passando. Aí chegando ali, bateram em Jonas, aí eles ficaram desesperados, porque ele tinha feito isso. Aí ele falou, olha, eu temo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Aqui é a declaração dele. Mas sabe o que me chama a atenção, amados, de tudo isso aqui? De toda essa fala, que ele diz que temia o Senhor. Quem teme a Deus, faz a vontade de Deus. Aqui já percebe-se que Jonas está fazendo algo aqui na presença deles, de falar que ele temia a Deus, mas que na realidade, na sua praticidade, ele não estava obedecendo a Deus. Aí você pergunta assim, Jeremias, mas por que ele não queria obedecer a Deus? Já pensou? Preste muito bem atenção. Para quem ele ia levar a mensagem? Ao pessoal da Síria. Os ninivitas. Onde é que fica hoje? Hoje no atual Iraque. O que é que tem a ver isso, gente? Porque os assírios, quando eles pegavam um indivíduo de outros povos, eles cortavam, sabe o quê? Os membros, o corpo, cortava a barriga, abria e tirava a língua e os olhos e colocava a cabeça dentro do abdômen, né? Aquilo era terrível, né? Aquilo era uma coisa medonha. E sabe o que eles faziam também, nessa época? Eles davam as partes dos corpos, do corpo do seu inimigo, dos corpos dos inimigos, davam para os animais se alimentarem. E é por isso que está nas escrituras que os animais tinham que o quê? Também se arrepender daquilo que tinha, né, feito, né? É incrível que pareça. E não somente isso, mas também ele estava com receio. Poxa, se os caras fizeram, se esse povo fez tanta maldade, eu vou lá, prego para eles se arrependem dos seus pecados, se eles se arrependerem dos seus pecados, depois eles vão ter amizade conosco e a gente vai querer estar próximo de pessoas que fizeram tanta maldade? Não. Essa é uma das... A primeira possibilidade é o quê? O medo. A segunda possibilidade é o quê? O receio. E a terceira possibilidade que eu quero colocar aqui, sabe qual é? É que
na mentalidade de um hebreu antigo, um israelita, eles eram o povo escolhido. Mas era escolhido para quê? Para que a pessoa era escolhida? O indivíduo escolhido. O indivíduo ele é escolhido não para ficar estático parado. O indivíduo ele é escolhido para representar a Deus no mundo. E o povo de Israel tinha que representar o Senhor. E os seus profetas eram um dos principais representantes. E coisa que Jonas estava ali colocando de escanteio. Não queria representar a Deus ali no meio dos ninivitas, né? Aí o que acontece? Então, ele confessou seu pecado e passou a pregar o evangelho primeiramente para quem? Para os fenícios, tá? Os fenícios são o pessoal que tomava conta nessa época da embarcação. O povo israelita não tinha muita experiência com embarcação, porque eles ficavam mais na terra, né? Os fenícios não, eles tinham experiência com embarcação, e nessa época as embarcações fenícias eram as mais faladas, elas iam para os lugares mais longínquos, é prova que eles iam para Tarsis. Jeremias, onde fica Tarsis? Tarsis ficava ali no final da beira da África e também tinha uma colônia dela na Espanha. E ele queria ir para lá, para esse local. Ele queria ir tão longe do Senhor, fugir da presença de Deus. Olha, eu vou para a beira do Mediterrâneo, mas lá para o seu extremo, já pegando o final da Europa. O final da África e o final da Europa. Eu vou fugir da presença do Senhor. É isso que eu vou fazer. Não quero obedecer a Deus. Por quê? Eles são perversos, eles vão se converter, vão se tornar amigos. Por quê? Não, que isso, não quero desse tipo de contato. Então vou fugir da presença de Deus. Ele estava fazendo o quê? Estava desobedecendo a Deus. E questionando aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jeremias, mas por que questionando? Capítulo 4 você vai entender o porquê, o motivo de Jonas ter feito isso, tá bom? Vamos lá. Aqui o versículo 10, né, ele diz: pois sabiam os homens, os marinheiros, que ele fugia da presença do Senhor porque havia declarado. Ele havia declarado que ele era o quê? Hebreu, criador, servia ao Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Só que ele diz, olha, eu temo o Senhor. Não, se tu temesse mesmo a Deus, tu respeitaria e ia lá pregar a palavra. Mas pelo contrário, tu não está fazendo isso. Então por isso que está vindo tudo isso sobre nós. Versículo 11. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas, né? Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Aqui já percebe-se a mudança de mentalidade de Jonas, tá? Então, quando caiu a sorte sobre ele e foram até Jonas, e Jonas, na hora, ele confessou que ele era servo de Deus, que ele era hebreu e tal. E quando ele fez esse confesso, que ele era servo de Deus e temia o Senhor, eles reconheceram isso, qual foi a atitude deles? O que nós podemos fazer para acabar com isso? O que nós podemos fazer? Aí Jonas, olha como ele mudou de mentalidade, Jonas. Sabe como foi que ele mudou de mentalidade? Vocês podem fazer o seguinte, vocês podem me jogar ao mar que vai parar. Então aqui, Jonas já mudou de mentalidade, respeitando quem? Respeitando a Deus, já o temor de Deus no coração, tá bom? Aí, nós temos outro temor. Sabe qual era o outro temor? Dos marinheiros. O que foi que os marinheiros fizeram? Não vamos fazer isso. Então eles remaram contra a tempestade para salvar a vida de Jonas. Eles fizeram isso, porque eles não queriam sacrificar Jonas para o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Não queriam fazer isso. Então eles se compadeceram de Jonas, porque Jonas tinha o quê? Se compadecido deles. O que foi que Jonas fez? Me joga ao mar que vai parar tudo. Então Jonas estava o quê? Se compadecendo.
Então, esse é o princípio do verdadeiro anunciador evangelista da palavra de Deus. Quando ele muda de mentalidade, ele quer se compadecer das pessoas que estão sofrendo. É o que é o caso de quem? De Jonas. Aí que acontece? Só que as pessoas às vezes confundem as coisas, que aquela luta não pertence a elas. Aquela situação não pertence a elas. Pertence quem? Pertence ao indivíduo que provocou aquilo. E às vezes elas querem ajudar. Foi o caso dos marinheiros fenícios aqui. Eles queriam ajudar Jonas, não jogando ele ao mar, mas não deu certo. Deus queria tratar da situação de Jonas, né? Deus queria tratar intimamente com ele. Aí o que foi que aconteceu? Cadê o versículo 14? Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Cadê? E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, estes homens, e extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Tá? Aqui, essa parte aqui é interessante, até o versículo 16. Que eles pegaram Jonas, o que foi que eles fizeram? Como qualquer fenícios ou qualquer povo antigo, povos antigos faziam sacrifícios. Pegaram Jonas e lançaram ao mar. Ofereceram ele como sacrifício ao Deus. Mas só que eles estavam conhecendo o Deus de Jonas naquele momento. Mas antes eles tinham o quê? Eles tinham feito o quê? Exclamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste-nos o que te aprove. Tá? Então eles estavam reconhecendo que este homem inocente e tal, tá? Mas que não viesse cair o sangue dele sobre eles. Então eles obedeceram o quê? Obedeceram o que Jonas mandou. Me lance ao mar, vocês me lançando ao mar, vai acalmar o mar. Mas a situação é a seguinte: Jonas pediu para ser lançado ao mar. Ele não falou, me lance ao mar porque eu vou perecer no mar. Não, ele não falou isso. Só me lance ao mar. Então, quando ele pediu para lançar ele ao mar, Jonas já estava com a crença que Deus já estava tudo no controle. Tá bom? Não sabia o que ia acontecer, mas estava tudo no controle. Só que eles não. Eles pensavam: se a gente for lançar ele ao mar, ele vai perecer. Então, te pedimos, Senhor, que o sangue deste homem não caia sobre nós. Tá bom? Então, nós percebemos mudança de mentalidade em Jonas e mudança de mentalidade nos marinheiros, juntamente com seu capitão. Aí eles se converteram ao Senhor e passaram a oferecer sacrifícios ao Senhor e fizeram voto, só com essa atitude de Jonas. Nós percebemos isso em Jesus, né? Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu vou e o quê? Entrego. Então, foi uma atitude que Jesus também se inspirou em Jonas, porque o que foi que Jesus disse? Nenhum sinal será dado se não for do profeta Jonas. De onde Jesus veio? Da Galileia. Aí o que foi que os judeus falaram? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Jesus veio da Galileia. Pegue o mistério aí. Aí o que é que acontece? Ninguém pode tirar minha vida, eu mesmo a dou. E Jonas disse: olha, diante de toda essa situação, eu dou a minha vida, pode lançar ao mar. Entendeu? Aqui a gente vai encaixando o porquê Jesus usou esse termo. Nenhum sinal será dado se não for do profeta Jonas. Aí o capítulo 2 será mais forte. Muito mais forte. Tá? Vocês perceberam que tem uma certa semelhança com a situação de Jesus aqui? No barco, tal, a tribulação, tudo. Muito próximo, né? Versículo 17, né, meninas? Versículo 17. Deparou o Senhor, incentivou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E
E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Qual foi esse peixe? Foi um boto? Ou foi uma baleia? Algumas traduções dizem que é baleia, né? Mas será que a baleia pode fazer isso? A jubá? A cachalota até que sim, né? Uma espécie de tubarão? Pode ser, mais provável, né? Aqui a escritura ela nos dá somente cadê? Aqui o grego ele coloca assim, fogo megulos, si e Kyrios, santo. Um animal grande e tal, marinho, uma coisa assim que é traduzido para isso. Lembrar que ele é próximo de um peixe. É de um peixe. Mas não se tem porque possivelmente o relato do Jonas, né, o relato dele, e através desse relato o pessoal pegaram e colocaram um animal grande, marinho e tal, um peixe grande. Ele passou, queridos, 3 dias e 3 noites lá, né? Agora, recentemente, os cientistas descobriram, só para fechar isso aqui, descobriram que tem um tipo de baleia que ela tem uma artéria que a pessoa pode nadar dentro da artéria da baleia, de tão grande que é. A artéria da baleia, imagine o estômago, né? Então aí percebe-se que a palavra de Deus ela não está equivocada no sentido de falar de um grande animal, um grande peixe, tal, que a baleia não deixa de ser um grande peixe, né? É um mamífero, mas é um peixe. Um mamífero já é um grande peixe. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 3 dias e 3 noites. Versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: Lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo? Olha aqui a pergunta que ele faz. Então é importante porque o templo foi destruído no período de quem? De Nabucodonosor. Então ele é muito antes de Nabucodonosor, tá? Porque ele queria ver o templo do Senhor. Só, queridos, o que me chama a atenção aqui é os demais versículos. Olha o que vai chamar aqui. Na angústia ele clamou ao Senhor. Tá? Então, o que foi que Deus fez ali? Deus ele usou esse animal para bucanhar Jonas para que Jonas não morresse afogado. Porque se ele estivesse ali no mar, ele ia morrer afogado. Diante de toda aquela tempestade, ele ia morrer afogado. Então o animal veio, bucanhou ele. Bucanhou e levou ele para o fundo. Só que o animal, apesar de ele ir para o fundo, o que acontecia ali? O animal ele conseguia absorver o oxigênio das águas. E dentro dele há oxigênio. E Jonas conseguiu viver com esse oxigênio. Mas diz o Talmud judaico que Jonas ele passou durante esses 3 dias e 3 noites dentro ali do ventre desse grande animal e ficou muito quente que ele caiu o cabelo dele, ficou careca e caiu também a barba. Diz assim, né, a tradição judaica, Talmud, né, tirando... Sim, tem lógica. A quentura e a acidez do estômago do animal, isso, ótimo, Paulo, essa posição. Aí ele ficou durante esse período e sofreu esse desgaste aí, né, do cabelo e da barba, né?
Mas ele ficou angustiado ali, ele já tinha se arrependido de ter feito isso, de fugir da presença de Deus, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu ele. Aqui o versículo 6 diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir, dar sepultura à minha vida, ó Senhor meu Deus. Aqui chama a atenção muito esse versículo 6, muito, porque esse versículo 6 aqui, quando ele te joga no original, ele dá o Sheol, são termos, tanto Sheol como Queber, aqui no original. E dando sentido também à questão de Jesus. Porque o que está indicando o versículo 6, que ele teve aquela experiência de quase morte, ou morreu aqui, essa experiência de quase morte, e o que indica que, apesar de ser uma linguagem assim, meio poética, mas com metáfora, mas não tem como você descartar uma experiência literal aqui dele. Porque a modo que diz aqui que ele foi para o reino dos mortos. Porque ele pega o Sheol e o Quebec ao mesmo tempo, e são dois termos que diz sobre o reino dos mortos. O reino dos mortos, quando o indivíduo morre, vai para lá. A pessoa, quando morre sem o Senhor, ele não vai para o inferno, tá? É equívoco isso. Ele vai para o reino dos mortos. E o que está indicando aqui nesse texto, versículo 6, é que ele foi para o reino. O que diz, né, que ele foi para o reino dos mortos, porque fala da sepultura e fala do Sheol ao mesmo tempo. Aí não tem como dizer esses dois termos, esses dois substantivos, não indicar que ele não teve essa experiência, porque a modo que está dando ênfase à experiência que ele teve de ir ao reino dos mortos. Coisa que o Senhor Jesus teve, essa experiência de ir ao reino dos mortos. Ele falou ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Aí quando ele morreu, ele foi para onde? Para o paraíso. E onde ficava esse paraíso? No reino dos mortos. Entendeu? O reino dos mortos. E quando Jesus falou para eles, os judeus, que nenhum sinal vai ser dado se não for do profeta Jonas, a experiência que ele veio da Galileia, a experiência que ele passou ali Jonas passou ali no navio, e a experiência que Jonas passou estando no estômago do animal, que possivelmente teve oxigênio, mas será que os 3 dias ali que ele teve foi o suficiente para ele viver ali naquele estômago? É questionável. Pelo que ele está colocando aqui, possivelmente ele teve essa experiência de quase morte aqui, ou morreu, e foi para o reino dos mortos, como foi o caso do Senhor Jesus. Entendeu? Então, tudo é uma possibilidade. Por que essa possibilidade? Porque ele coloca os dois substantivos que dá esse indicativo que ele teve uma experiência quase morte ali no... Aí, olha o que acontece. Olha o que o versículo 6: fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor. Fizeste subir da sepultura a minha vida. A sepultura, que no hebraico é Queber, e antes disso, as correntes do Sheol, que aqui no grego diz as correntes do Sheol. As correntes da onde? Do reino dos mortos. O Sheol nada mais é do que o reino dos mortos. Tá? É muito importante isso aqui, porque Jesus fala de uma coisa e muita gente passa batido. E se você não analisar com todo o cuidado, toda a minuciosidade esse texto aqui para tentar entender por que Jesus pegou Jonas como exemplo, vai ser muito superficial aquilo que você lê no capítulo ali 12 de Mateus. Vai ser superficial, você vai passar batido. Aí você pega o livro de Jonas, nesse capítulo 1 e capítulo 2, você já entende a experiência. Tá? Versículo 7 diz, já está terminando, que é poucos versículos aqui, 2, né? Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Tá?
A minha alma estava desfalecendo, me lembrei do Senhor no teu santo templo. Qual é o teu santo templo? Ele estava lembrando dos momentos que ele passava orando, buscando a Deus no lugar ali em Jerusalém. Que apesar de ele ser da Galileia, mas ele costume de ano em ano ali em Jerusalém adorar a Deus ainda tinha. Ele não deixou o Jeroboão influenciar ele de abandonar Deus e servir a Deus aonde? Em Betel ou em Gigal. Não, ele não queria. Ele queria servir a Deus lá no Santo Templo. Aí ele ia para lá oferecer sacrifício. Ele estava se recordando, se lembrando disso. Aí ele pediu o quê? Que desfalecer a minha alma e eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. E aqui também, lógico, que também é o templo do Senhor nos céus. Versículo 8. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Por que ele tocou nisso aqui? É uma referência aos marinheiros? É uma referência aos ninivitas? Não, referência a ele mesmo. Porque ele estava adorando a si mesmo. Lá eu vou me envolver com ninivitas? Não. Então, quando a pessoa deixa de fazer a vontade de Deus e quer fazer sua própria vontade, ela está fazendo o quê? Cometendo o pecado de idolatria. Está adorando a sua própria imagem. Ela comete uma idolatria. Você deixa de obedecer a Deus, obedece a si mesmo, você está cometendo o pecado de idolatria. A pessoa deixa de servir a Deus e serve a si mesmo, ele está fazendo isso. A vã que abandona aquele que lhe é misericordioso, ou seja, ele abandonou a Deus. Jonas abandonou o Senhor, ele está confessando que ele cometeu a idolatria e abandonou a Deus. Todo aquele que se afasta da presença de Deus, da casa de Deus, se afasta dos cuidados divinos, do momento de oração, de jejum, palavra, leitura, louvor, quando se afasta disso, ele está cometendo idolatria. Aquele que não se esforça de vir para servir a Deus na casa dele, está cometendo idolatria. Tá? A idolatria se comete quando você troca as coisas importantes de Deus para você fazer o que o seu corpo quer. O que é que o seu corpo está querendo? Seu corpo está querendo sensualidade, seu corpo está querendo fazer passear, o seu corpo está querendo fazer inúmeras coisas que não é da vontade de Deus. Claro que isso você pode fazer, mas quando você dá prioridade a isso em vez das coisas de Deus, então você vai cometendo o quê? O pecado da idolatria. É quando você comete esse primeiro pecado, aí quando Deus chega por você e pede para fazer, ordena você fazer algo, você não quer mais fazer. Você, não quero, não estou com vontade, não estou com desejo, não, sabe, hoje eu estou sem, sabe. Aí quando for ver, a pessoa esfria, não tem mais sentimento pela leitura, pela palavra, pelo louvor. Quando for ver, ela está fazendo a vontade do colega, do amigo, do vizinho, do parente, do patrão, e assim por diante. Aí ela cometeu a vã, o quê? Que ele fala aqui? A vã idolatria. Porque, primeiramente, ele se entregou a si mesmo, para depois cometer esse tipo de pecado. E abandona a Deus, que é misericordioso. Foi isso o pecado de Jonas. Aqui ele confessou, no ventre da baleia ele confessou, tá bom? No ventre do peixe grande, o que ele tinha cometido, o pecado da idolatria, amar a si mesmo. Tem um nome, né, na ciência, que é isso, que é a pessoa ama a si mesma. Aquele ser mitológico que olhava no espelho, na água, e adorava a sua própria imagem. É o que acontece hoje, atualmente. Que é o narciso, né? A pessoa narcisista, ela pega, se olha no espelho e adora a si mesma. Quando ela comete isso, de adorar a si mesma, depois ela não vai ligar mais para ninguém. O primeiro ato é para si, e o segundo é abominar os que estão ao seu redor. E por último, diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei.
Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, com voz de agradecimento, te oferecerei, futuro, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Então, ele vai oferecer sacrifício e vai fazer votos. Qual a diferença de sacrifícios e votos? Sacrifício que você vai oferecer a Deus, na época o que é que ele tinha que fazer? Sacrifício era as ofertas de manjares, tal, dízimos, ofertas, tal, isso são sacrifícios. Além disso, o sacrifício de animais, tal, perante Deus era sacrifício. E voto, eu quero voto. Voto nada mais é do que, Senhor, o que o Senhor pedir agora eu faço. Então isso é voto, tá? Ser pessoas de palavra. Porque ele não estava sendo de palavra. Se você está aqui nesta noite, ouvindo, e você veio aqui prestar culto, porque você tem palavra. Você não é uma moleca nem um moleque, você é uma pessoa de palavra. Eu estou aqui porque eu amo a Deus, gosto de fazer a vontade dele, quero conhecer mais a ele, quero ter comunhão com ele, quero ter intimidade com ele. Então, é por isso que eu estou me aproximando. Então, você que fez um voto para com Deus. Aí Jonas, ele fez um voto. Não, Senhor, de hoje em diante eu vou fazer a tua vontade. Tá? Então, nada mais é do que um pacto, tá? Uma aliança que ele fez ali com Deus, tá? De fazer aquilo que Deus queria. Ao Senhor, ele falou, Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Quando ele reconheceu que de Deus pertence a salvação, que não pertence ele fazer a própria vontade para querer se sair, se ele quisesse sair bem na vida e tinha que fazer a vontade de Deus, ele pegou e disse, olha, Senhor, a ti pertence a salvação. Aí quando ele fez esse reconhecimento, a Deus o quê? Falou. O Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas à terra. Então Deus ele fala com quem? Com os animais? Fala. E falou a linguagem do grande peixe, da baleia, seja lá o que for. Aí a baleia o quê? Ouviu o Senhor e vomitou Jonas. Então, o que é que eu disse anteriormente? Que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, os exércitos que tem de baleias e tubarões aí é dele. Ele quiser, ele fala, olha, vai, faz isso, ele faz. Os exércitos de vírus, bactérias, fungos, é dele. Se ele quiser, olha, faz isso e faz. Os exércitos dos homens, seja de qualquer nação, sabe, aquela nação está me aborrecendo. Ele pega, usa uma outra nação, vai e faz. E a outra nação vai obedecer. Entendeu? Então, não tem como escapar. Nós queremos escapar de Deus, mas não tem como escapar. Ele vai usar algum método, porque aquele que tem uma obra, uma missão para fazer para Deus, ele vai usar os meios para poder fazer com que aquela pessoa venha cumprir o dever e a missão que aquela pessoa tem. Caso ela não queira, vai lutar, vai perecer. E para não perecer, vai ter que reconhecer que Deus é Deus, como Jonas fez, e Deus falou a baleia e a baleia vomitou ele. E Deus vai falar a esta dificuldade que você está passando, e esta dificuldade vai obedecer quem? A você? A Deus. E quando essa dificuldade, essa tempestade, essa luta, ou essa besta fera que veio contra você para querer me eliminar, ele falar, vai obedecer e vai se arredar. Vai puxar o corpo, aí você vai estar livre, tá bom? Então, queridos, aprendemos nesse exato momento que o profeta Jonas, ele viveu na Galileia, ele pertenceu ao Reino do Norte, mas pelas palavras dele, ele era um profeta que oferecia sacrifícios a Deus no templo e servia a Deus no templo em Jerusalém, tá bom? Então, ele não queria obedecer a Deus devido a algumas situações, algum ressentimento, algum temor, devido à cultura que tinha o povo ninivita em relação a pegar seus inimigos ou pessoas de outra nação. Então, são todos esses fatores, tá? Você junta, você vai ter esse pensamento, chegar a essa conclusão, né?
de ressentimento, temor que ele tinha, tal, não queria que o pessoal se convertesse. Aí ele foi para o barco, acabou trazendo tribulação aos marinheiros, juntamente com o capitão ali, quando ele reconheceu que aquela situação era da parte dele, aí ele começou a testemunhar a palavra de Deus ali, né? O seu testemunho ali, e as pessoas se converteram. Mas só que Deus, para preservar ele, quando ele reconheceu, usou esse animal para pegar ele e passar esse período ali, os 3 dias e 3 noites ali no fundo do mar. Ali, onde foi isso? No mar Mediterrâneo, tá? Foi nesse período ali. Entre ali a parte de Haifa, hoje Haifa, Jope, nada mais é do que a atual Haifa, entre Haifa e Tarsis, que era mais ou menos ali ao norte, ao noroeste da África, já pegando uma pequena parte ali da Espanha. É por isso que o apóstolo Paulo queria seguir os passos de Jesus também. Você sabia disso? De Jonas. Ele queria ir para onde? Mas no sentido oposto. Ele queria para a Espanha pregar a palavra. Porque a Tarsis, a Espanha fazia uma parte também de Tarsis. Nesse vice-versa. Então, queridos, essa pequena informação que eu trouxe aos irmãos nessa noite, a respeito do profeta Jonas, capítulo 1 e capítulo 2, são 2 capítulos maravilhosos, e deu para entender por que Jesus falou que nenhum sinal será dado se não for do profeta Jonas. Principalmente a experiência que ele teve ali em baleia. Uma experiência de morte ou quase morte. Pelas palavras dele, colocando os 2 substantivos ali, tanto de sepultura como das correntes do Sheol, é uma experiência, acredito que seja, ele passou ali pelo reino dos mortos, que dá para perceber ali, né? Por que dá para perceber? Porque Jesus pegou e falou isso, né? Então, queridos, esse capítulo 1 e capítulo 2 é importante. Fique atento porque vamos comentar o capítulo 3º e 4º, porque são 2 capítulos pequenos, na próxima exposição. Não sei se os amados têm alguma pergunta, alguma coisa a colocar. Cadê o pastor Edson? O senhor falou, né, sobre o grande peixe, né? Mas Jesus falou da baleia, né? Que era uma baleia, né? E diz a baleia azul, ela está extinta, não existe mais essa baleia, a baleia azul, né? Era uma das maiores baleias e ela sumiu, ela está extinta, não existe mais. Talvez, né? Não está na Bíblia, talvez pode ser a baleia azul, né? Talvez, né? Sim, obrigado, pastor. Pode ser, de acordo com o texto de Moisés, ali o livro de Gênesis, que Deus criou os grandes animais marinhos. Sim, a palavra dinossauro, como eu falei aqui semana passada, significa o quê? Serpente gigante, né? Largato gigante, serpente gigante. Então, teve esses animais, teve sim animais megas, gigantescos aí, grandes, principalmente na parte marítima, tem até hoje. Né? Sim, sim. Pode ter sido também, né? Aí que acontece, quando esses animais eles vão se deslocando para determinadas localidades, eles não têm seus predadores ou não tem como ele também fazer sua predação, posso assim dizer, eles vão morrendo aos poucos, ficando extinto, sem contar a ação humana também, né?
Percebe-se isso na virada do século XVIII para o XIX, ou quase no final do XVIII, é que havia diversas matanças de baleia no oceano, mas diversas. Para quê? Os urbanos pegavam a banha da baleia e fazia lamparina. Colocava na lamparina para dar luz nas ruas e nas casas. Aí quando teve a invenção da energia, aí não teve mais necessidade disso. Aí as baleias foi deixado de lado, né? A não ser certo país aí que gosta de matar baleia para comer. Mas tem um certo limite também, né? Tem fiscalização, tudo. Mas quem não garante que no século XVIII também não teve uma extinção de um tipo de baleia? Pois é, né? Então, a gente tem que observar isso, né? Que a extinção desses grandes animais teve sim, tem hoje atualmente, né? Até aqui na Amazônia está tendo animais que estão ficando extintos, né, pela ação humana. Mas é isso. Alguma colocação a mais? Só, né? Então, eu acho que espero, não sei se tem pergunta, o pessoal faz pergunta, eu coloquei nos diálogos teológicos aí, não sei se o pessoal perguntaram alguma coisa, não, né? Não. Então, depois eu vou passar para os demais amados aí. Então, queridos, aguardo os irmãos na nossa próxima missão de comentar o capítulo 3º e 4º do livro de Jonas, para chegarmos a Miqueias, tá bom? Vamos chegar a Miqueias, para comentar Miqueias, que vai ser uma maravilha, em nome do Senhor Jesus. Aguardo os amados na próxima exposição. Um grande abraço, a paz do Senhor.